Obrigado, Jesus, por mais uma vez podermos iniciar o ano em busca do entendimento das leis do universo. Aprender é a única forma de transformar o nosso amanhã. Sem o aprendizado, costumamos ficar patinando no mesmo local. Vamos perdendo oportunidades, vamos repetindo preconceitos, vamos repisando nos mesmos buracos. Assim, querido amigo, é tão bom quando o novo ano nos garante a oportunidade não de estarmos aprendendo num leito de hospital, não de estarmos sofrendo as consequências de um acidente, não de termos perdido a capacidade de pensar, ou de estarmos alucinados em desajuste mental, mas que nos permita, em busca deste amanhã, deste 2020 diferente, conhecer com mais precisão, não apenas as leis do universo, mas conhecer a nós mesmos. Permita, Senhor, que todos nós estejamos realmente interessados nisto. A maior dificuldade da evolução não é sabermos que precisamos dar pão a quem tem fome. Não é sabermos, como você ensinou tão bem ensinado, que é preciso perdoar os que nos ofendem, que é útil quando o nosso patrimônio serve aos que têm menos como um recurso de edificação da esperança na vida de um aflito. Mas, acima de todas estas coisas, só haverá sentido quando nós, além destes detalhes, conhecermos o que nós conhecemos e sabemos. E quando também percebamos aonde esbarramos, o que nós não imaginamos que exista, ou mesmo que estávamos equivocados achando que sabíamos sem saber. Assim, isto que fere às vezes o nosso próprio orgulho, que nos faz criaturas frágeis, que pensam que são sábias, é, em verdade, um obstáculo mais grave que nós precisamos enfrentar, para que o restante faça sentido e que a gente possa de verdade melhorar. Por isso, abençoa-nos a mente e a boa intenção, e aceita-nos a canção que cantaremos uma vez mais. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com
agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir. A quem ficou na solidão, deixa eu estender a tua mão. A quem precisa te encontrar, deixe ajudá-lo a te achar. Ó meu Senhor, me ensina o amor, quero servir. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nosso abraço a todos os que estão aqui e que podem acompanhar o encontro desta noite. O nosso encontro, como já o dissemos, se baseia no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele terá a continuidade que nós vemos colocando todas as semanas. Recordando que estamos estudando a introdução do Evangelho. Antes, porém, e isso também é algo interessante para quem nos está assistindo, nós temos uma tarefa simples para os que estão hoje aqui na nossa casa como trabalhadores e que receberam uma prancheta com um papel onde colocaram o seu nome. Para fazermos esta tarefa, nós pedimos que vocês deixem de lado o Evangelho. E é bom que coloquem ou no chão ou longe, para que as tentações do aluno não ressurjam depois da idade avançada, que é o de dar uma abridinha, para dar uma olhadinha. Então, Vanderlei, Ortega, se estão com o Evangelho, coloquem longe. Assim também, põe aqui mais para frente. Põe na cadeira da frente. Vai? Põe aí na frente. Isso. Quem tem o Evangelho já sabe que não poderá recorrer a ele enquanto estiver fazendo esse exercício. E é um exercício simples. Não é difícil. Ninguém vai ser reprovado. Tá? Ninguém vai ser colocado aí no fim da fila. Mas eu quero que depois que terminem, eu vou dar 10 minutos para fazerem, depois vocês recolham o papel e me entreguem. Eu quero ter os papéis comigo. Vocês que estão aqui com os papéis, e você que está em casa pode fazer também esse exercício, vocês vão escrever de memória quais são os 10 mandamentos. São 10 mandamentos. Vocês vão escrever o que vocês se recordam dos mandamentos. São só 10, tá bom? Vocês terão 10 minutos para fazer isso, que é o que nós vamos aqui dar de prazo para que todos possam ter esta experiência no papel, ok? Enquanto isso, nós vamos mostrar a vocês na internet alguns números interessantes. O Raul, nosso companheiro, fez
uma recompilação dos nossos acessos de internet neste ano que terminou. Nós temos o canal do Espírito da Letra, temos o canal da TV Alvorada Espírita 1 e TV Alvorada Espírita 2. Então, o Raul vai colocar para nós, desde o primeiro slide, Raul, que você fez, para que nós possamos ver o número de pessoas interessadas nestas realidades do plano espiritual, que aqui nos nossos canais são difundidas. Aí vocês vão ter, olha, em cada um dos anos que nós estamos contabilizando isto pelo YouTube, ali do lado direito você vê YouTube, vocês estão vendo o número de acessos que nós temos tido desde 2015. São bastante numerosos do ponto de vista de estarmos tratando de uma televisão espírita que não vende produtos, que não promove publicidades. Então, o ano passado tivemos o menos volumoso de todos, que foi de 720 mil acessos nas visualizações do ano de 2019. Isso também, nós temos aí o somatório destes dois canais, dando um total, ao longo destes 5 anos, de 2015 a 2019, o Raul deve ter a totalização. São quase 6 milhões de visualizações nesses 5 anos. E um total de pessoas inscritas no nosso canal. Vejam só a diferença. São quase 6 milhões de visualizações. E nós temos 34.547 inscritos. 34. Se nós tivéssemos 6 milhões, 10% seriam 600 mil, 1% seria 60 mil. Nós temos 34 mil, quase 0,1 ou 0,15%, ou 0,5%. 0,5% das visualizações se inscreveram no canal e não dói, hein? Não é injeção na veia. É apenas clicar lá e se inscrever no nosso canal. Agora nós também temos o outro slide, onde nós estamos apresentando os livros visualizados no ano de 2019. A visualização das obras de André Luiz. Vejam só que neste ano de 2019, nós tivemos Missionários da Luz batendo a liderança. Não foi o primeiro foi o Nosso Lar. Missionários da Luz teve mais de 230 mil visualizações. Isso não está na TV Alvorada Espírita, está no programa O Espírito da Letra. É um outro canal. E depois vem os Mensageiros, depois vem o Nosso Lar, que foi o primeiro. E o último que nós estamos fazendo agora, é claro, ele é o mais recente, não é? Começamos a apresentá-lo em junho, se não me engano, do ano passado, né? Então, são 6 meses apenas, está se aproximando dos 100 mil, 82.045. Agora, na sequência, o total de visualizações deste canal do Espírito da Letra, as obras de André Luiz, só no ano de 2019. Temos aí 1.076.000 inscritos, mil visualizações para 7.000 inscritos. 7.466 neste ano, né, Raul? Inscritos em 2019. Porque parece que o número de inscrições no ano, desde o começo, é maior, é 22 mil, né? Isso. Nós tivemos 1 milhão de visualizações e 7.400 inscritos no ano de 2019. Uma duração média bastante alta para os padrões do YouTube, que é de 16 minutos em cada vídeo. Depois, nós temos mais um slide. Durante todo o período, aí o Raul colocou, desde 2 de junho de 2010, que foi quando nós começamos este projeto, nós tivemos 4 milhões de visualizações no projeto das obras de André Luiz, com um total de 24.896 inscritos, que é também muito baixo perto da quantia de pessoas inscritas. E por último, eu acho que é o último, né? O total, a soma dos dois canais,
somando o Espírito da Letra e o canal da TV Alvorada, nesse ano que passou foram 1.796.000, quase 1.800.000. E durante todo o período, desde quando nós começamos, quase 10 milhões de visualizações nos dois canais, seja no Espírito da Letra, seja na TV Alvorada Espírita. 10 milhões é uma quantidade bastante interessante, do ponto de vista de estarmos falando de uma instituição espírita que não vende propaganda, que não tem espaço publicitário, não ganha dinheiro, nem promove o que é de interesse coletivo da maioria das pessoas, né? Promove a verdade espiritual, ensinando como que nós poderemos melhorar todos os dias. Então, nós agradecemos muito a audiência daqueles que estiveram conosco no ano de 2019 e esperamos que, se você achou que algo foi interessante, nós não monetizamos os vídeos são gratuitos. Então, se você puder, você poderá colaborar, uma vez que a política do YouTube é promover os vídeos e os canais que têm mais inscritos, ou vídeos que têm mais apreciação de joinha. Você poderá, sempre que assistir alguma coisa que te interesse ou que ache bom, você poderá apreciar aquele vídeo colocando um joinha, você poderá se inscrever no nosso canal. É por isso que todos os que fazem vídeos no YouTube começam o vídeo pedindo: inscreva-se no canal, ative o sininho, dê o seu joinha, deixe o seu joinha aí embaixo na apreciação. Porque essa é a política que o YouTube considera. Nós não fazemos isso nem por promoção, nem por nenhum tipo de interesse escuso. É apenas para que mais pessoas, quando abrirem o seu YouTube, possam, quem sabe, encontrar a sugestão que o YouTube dá naquele assunto que ela está procurando, com alguns dos vídeos que estão aqui. Porque são milhares de vídeos. Nós temos milhares de vídeos, palestras, estudos, todos eles disponíveis. Então, é algo que facilita a pesquisa das pessoas que queiram aprender alguma coisa da doutrina espírita com as obras de André Luiz, com as obras básicas da doutrina espírita, ok? Bem, feita a publicidade e o agradecimento, nós pedimos para que possam recolher os papéis. Quem se recordou, se recordou. Oi? Já falei que era para começar. Então vocês façam. Isso. Vamos recolher. Solange. A Solange está fazendo o papel de recolhedora de papel. Só o papel, pode deixar as... Tá? Ok. Hã? Bem, nós fizemos este exercício, estamos fazendo ainda porque tem 2 dorminhocos que estão dormindo no toco. Todo mundo fez. Todo mundo fez, só a inteligência que não entendeu. Mas tudo bem, a gente espera eles. Nós fizemos este pequeno exercício para que tivéssemos uma noção. Nós estamos começando hoje o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, depois de termos passado por toda a introdução. A introdução nos apresentou muitos conceitos, muitas coisas que até mesmo nós não estamos acostumados a pensar, nem a conhecer, porque geralmente os leitores do Evangelho não gostam de ler a introdução, porque acham que é uma coisa assim técnica, que eles querem ir lá no âmago, né, da mensagem. Esta oportunidade de começarmos o capítulo 1º, que é Eu Não Vim Destruir a Lei, tem um papel em branco aqui, vai possibilitar a todos nós
termos uma visão daquilo que nós falamos na prece. Durante a oração, nós meditamos a respeito do que é que nós sabemos. E que quando a gente não encara de frente o que já sabemos e o que não sabemos, nós achamos que sabemos coisas que não sabemos. É verdade que o fato em si das pessoas não acertarem os mandamentos da lei, não significa que ela seja uma má pessoa. Não significa que a pessoa não faça o bem. Porque não é essa a finalidade deste exercício. Porém, vamos pensar numa coisa. Do ponto de vista moral, os 10 mandamentos são o primeiro rol de comportamentos reconhecidamente importantes que a humanidade teria recebido numa situação de deixar o velho mundo que os hebreus viveram no Egito em direção ao novo mundo, a terra prometida. Então, se esta é uma recomendação que veio há tanto tempo atrás, estamos falando aqui de 2000 antes de Cristo, mais ou menos, um pouco mais. A Ana Paula vai pesquisar para mim a data estimada em que Moisés teria estado. Se não me engano, é o tempo de Ramsés, o imperador do Egito. E foi quando o povo saiu do Egito. Nós vamos ter mais ou menos uma ideia, dentro do padrão cristão, né, de conhecimento dos ensinamentos, há quanto tempo este é um texto que faz parte da existência humana, em termos de evolução. A Ana Paula está colocando lá que é mais ou menos de 1550 a 1510 a.C., a estimativa aproximada. Obrigado, Vanderlei. Estas leis, portanto, não são novidades. Estão somando-se aos 1500 anos antes de Cristo, com mais 2000 anos adiante de Cristo, 2020. Então são 3570 anos em que estes textos estão andando pelo imaginário popular, por aqueles ensinamentos religiosos e que fazem parte de um avanço do projeto moralizador da Terra. Estas são frases curtas. Se eu pedisse às mulheres que estão aqui hoje que elas escrevessem a receita que mais elas gostam de fazer na cozinha, descrevendo, fosse um bolo, uma torta, com os ingredientes e o modo de fazer, certamente que seria mais longa, mais complexa a descrição e teria sido mais fácil. Não é? Nós teríamos, com mais facilidade, abordado o processo alimentar que nós fabricamos no fogão. Se nós tivéssemos pedido uma relação de medicações em ordem alfabética e a destinação das medicações para o problema de saúde, talvez quem lida com remédio
tivesse facilidade de encher 2, 3 folhas de memória. Se pedíssemos uma explicação de quais são os procedimentos financeiros de uma determinada agência bancária, é claro que todos nós não sabemos, mas quem trabalha em banco saberá dizer quais são os pressupostos legais, como deve fazer tal coisa, não precisa consultar. Se pedíssemos uma orientação sobre o RDE, ou no caso aqui, RDP, Regulamento Disciplinar da Polícia, também seria mais simples conseguir mais do que 10 itens. Se precisássemos solicitar referência a artigos do Código do Direito do Trabalho, isso viria com facilidade. E, no entanto, todas essas são coisas que cada um de nós aprendeu somente nesta vida, somente no tempo em que estávamos aqui. E depois que nos tornamos adultos, quando tivemos que realizar algum tipo de atividade profissional. O RDTP, a receita de bolo da vovó, não estão aqui há 3.570 anos. As normas bancárias, a lista de remédios, são coisas que nós nos familiarizamos há pouco tempo, se comparado a isto. E nenhuma destas coisas diz respeito a uma mudança do comportamento, do caráter, do pensamento, que acompanhará a alma para sempre. Estas realidades vão se esgotar quando se esgotarem nossa ligação com isto, quando o bancário se aposentar, quando a trabalhadora do tribunal se aposentar, quando a dona de casa não puder mais pegar uma receita para ler, quando a gente não tiver mais condições de tocar uma farmácia. Vamos esquecer tudo, ou vamos ter isso, né, sem importância nenhuma em nossa jornada. Então, agora que nós estamos tratando do primeiro capítulo, o primeiro capítulo diz, Jesus, eu não vim destruir a lei. A lei. Jesus confirma que a sua passagem pela terra não foi de criar uma lei diferente daquela que os antigos possuíam. Não foi inventar um código assim, esdrúxulo ou inovador, sobre aquele código que as pessoas do seu tempo já conheciam. Ao contrário, ele mesmo fala no começo do capítulo. Capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, que era aquilo que no tempo de Jesus se conhecia. Eu não vim destruí-los, mas eu vim dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade, que o céu e a terra não passarão, antes que tudo o que está na lei não seja cumprido perfeitamente, até um único J e um só ponto. Para Jesus, a lei é tão importante, que ela vale pelos pingos nos J's, pelos pontos no fim da frase. E ele diz, é isso que eu vim cumprir. Considerando que Jesus não escreveu nada, nem realizou um ditado a respeito de um novo código, de uma nova lei, certamente que a lei a que ele se refere é aquela que Moisés recebeu no Monte Sinai, é a lei moral. Porque a outra, aquela que Moisés escreveu por conta própria, essa Jesus muda todos os dias. Essa aí, Jesus vem alterar, olho por olho, dente por dente, tem que santificar o dia de sábado. Todas estas coisinhas que os judeus preservavam,
cegamente. Não é que Jesus vem afrontá-los, mas ele vem mostrar que há uma relatividade nestas coisas. Mas com relação à lei moral, Jesus vem confirmar que é essa a lei que ele veio cumprir. Quando então nós somos chamados a pensar que lei é esta, e escrever, nós vamos ver quantas lacunas nós temos em nossa memória a respeito deste conteúdo. Lacunas que nós não teremos, talvez, se tivermos que descrever os objetos que estão em cima da mesa, na nossa sala, na parede do nosso quarto. Há pessoas que sabem decor a posição das roupas que estão penduradas no guarda-roupa. Ou os objetos que estão no porta-mala do carro, no porta-luvas. Nós trabalhamos com computadores, com vários arquivos, várias pastas, diretórios. Quando você precisa de alguma coisa, mentalmente você sabe onde está e você vai lá e acha. Mais ou menos, está tudo organizado, mas você tem isso na sua memória, na sua mente, que é o que você usa para trabalhar. Então, vejam só, nós fizemos esse teste, e eu não vi até aqui quase ninguém que tenha se lembrado dos 10. A maior parte foi até o 8. E ainda assim chegou no 8 porque fez umas invenções no meio do caminho. Deu umas, incorporou alguns mandamentos que não existiam. Moisés, se estivesse aqui, ia ficar bastante interessado em ver as novidades. Procurar no Novo Testamento, mas a lei que Jesus veio cumprir é a do velho, é a lei moral. É a lei que ele vem dizer, eu não vim destruí-la, eu vim dar cumprimento. Então, esta realidade nos ajuda a entender que se nós não somos capazes de guardar de memória, pelo menos assim, não com as mesmas palavras que estão nas Escrituras, mas os conceitos dos 10 mandamentos, nós teremos dificuldade de encarar outras coisas que sejam mais complicadas. Por exemplo, não está nos 10 mandamentos perdoar o próximo. Não é. Não tem o perdão nos 10 mandamentos. Não está escrito lá. Você tem que perdoar seu semelhante. E então nós vamos perceber que nós não damos atenção àquilo que a gente não guarda. Não tem uma das folhas que tenha se esquecido do não furtar, do não matar, do não roubar. Não é? Furtar ou roubar. Todos puderam se lembrar. Quase todos colocaram a necessidade de não adulterar. Esses são simples de fazer, de a gente recordar. Isso já está mais ou menos incorporado ao nosso modo de viver. E, no entanto, vocês observam ainda quantas pessoas adulteram, quantas pessoas matam, quantas pessoas furtam, e que dizem que conhecem as Escrituras, ou que fazem isso até mesmo como religiosos. Então, mesmo quando a gente se recorde destes conteúdos, até quanto esses conteúdos realmente fazem da nossa existência um compromisso?
Ah, é que nós somos espíritas e os espíritas não se preocupam com o Velho Testamento. Se preocupam com Jesus, de Jesus para frente. Olha, o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é ele falar que não veio destruir a lei. É Jesus que está falando isto. Em tudo que Jesus fez, ele está defendendo esta lei dos 10 mandamentos. Que a gente deixa para lá e pensa na mediunidade, sentir espírito, conversar com as entidades, dar passe. Isso daí a gente até guarda com mais facilidade. Mas e a lei? Então nós temos o quê? Pessoas que fazem a religião segundo os rituais e que são mesquinhas segundo a lei. Que são capazes de dar passe e conhecer a técnica, os passes longitudinais, os cruzados, os de grandes correntes, e não são capazes de não mentir. E isso é muito comum. Porque não estamos com a atenção focada onde é importante. Que é importante desde o advento dos mandamentos na terra, depois confirmados por Jesus como sendo aqueles que ele veio cumprir e colocados pela doutrina espírita, o Consolador prometido, como o primeiro capítulo do Evangelho. Ah, é que eu não sou do Velho Testamento, então o que você está fazendo com o Evangelho que no seu primeiro capítulo traz os 10 mandamentos também escritos? Não está lendo? Porque acha que é coisa do Velho Testamento. Então a gente não precisa guardar, a gente guarda a receita de bolo, a gente guarda a lista da farmácia, a gente guarda o procedimento de limpeza do forno, a gente guarda as regras disciplinares da polícia, a gente guarda a lista dos artigos que nós vamos ter que colocar nos nossos arrazoados. Porém, nós não temos certeza daquilo que Jesus veio confirmar. Jesus não veio confirmar a lista de remédios. Começa com atenolol, atroveran. Não, Jesus não veio confirmar os cânones legais ou as nossas realidades profissionais. Ele veio ensinar coisas que o Velho Testamento trazia, graças às revelações do plano superior. É claro que quando as pessoas pegam um papelzinho para escrever, e ainda tem que pôr o nome em cima, o povo fica nervoso, dá um branco, mesmo sabendo que ninguém vai ser excomungado. Tem gente até que vai embora, de nervoso, sem saber sequer o que ia acontecer. Oh, não. Por que nós não estamos preparados para ver que a gente não sabe? Há uma dificuldade em a gente encarar nossas próprias limitações? Enquanto nós tivermos dificuldade de encarar aquilo que a gente não sabe, apesar de ser frequentador de centro espírita há tanto tempo, será um obstáculo a gente evoluir. Nós não aprenderemos a encarar nossa ignorância, a gente vai achar que sabe sem saber. E quando alguma coisa mostrar que a gente não sabe, a gente se ofende. E a gente foge. Como uma criança mimada, que não quer se expor. Quando nós não temos a atitude psicológica, adulta, de enfrentar nossos limites e dizer, eu errei. Alguns escreveram aqui, lembrei até aqui, não me recordo o resto. Ótimo, mas fez. Fez o que se lembrou. Não quer dizer porque que não se lembrou, que essa pessoa adultera, que essa pessoa rouba, que essa pessoa é fofoqueira. Não quer dizer isto. Mas é uma oportunidade de nós pensarmos, por que eu não me lembro?
Porque eu não tenho pensado neles. Porque eu não tenho feito um checklist mental, todos os dias ou uma vez por semana, de quais são os mandamentos que representam a lei que Jesus veio cumprir. Não importa se você foi no centro espírita toda semana, se você não deixou de ser médium todas as vezes que você foi convocado, não importa. A mediunidade não deixa de ser um processo mecânico, em que a aproximação energética de uma outra inteligência interfere na mente elétrica do corpo físico e estabelece-se conexões. É como quando você sintoniza o rádio numa emissora. O rádio não ficou bom porque pegou uma emissora que fala de Deus, nem se tornou mal porque está pegando um programa policial. Apenas está transmitindo. E nós muitas vezes achamos que é isso que devemos fazer e nos esquecemos de outras coisas. Portanto, nós vamos começar um capítulo que já vai nos ensinar o que a gente não se lembra. E estas são lições de 3.570 anos. Não foi um texto que foi publicado ontem, que saiu no Fantástico, para que a gente pudesse se lembrar. Nós não iremos aqui ler o nome das pessoas e o que elas responderam. Nós só vamos devolver os papéis para que vocês possam acompanhar a resposta que deram, vocês mesmas. E assim, vocês comparem com aquilo que o texto do Evangelho vai nos ensinar. Pode entregar para as pessoas, para elas mesmas avaliarem. E uma vez que você está avaliando o que você respondeu, amanhã você poderá pensar naquilo que não se lembrou. Por que você esqueceu? Será que alguns dos nossos problemas de ordem material, de ordem emocional, de ordem profissional, não estão vinculados ao que nós não nos lembramos? Não achamos que era importante? Ou não tivemos aí uma capacidade de registro? Porque isto daqui que está, e não é por acaso que Kardec começa o Evangelho com este capítulo. Isto é fundamental para todo o resto. É a lei moral, que é a primeira, que vai presidir todo o restante. Que nós vamos aqui rememorar. De quem? O Carlos não está aqui. Nós temos então aqui a explicação do item número 2 do Evangelho, capítulo 1. Existem duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, que é a lei divina. A outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Moisés. Esta lei é mutável, e foi esta sobre a qual Jesus se refere ao estabelecer outras práticas que não aquelas que o povo estava acostumado. Os seus discípulos não lavam as mãos como manda a lei. E Jesus diz, não é o que entra pela boca do homem que macula o homem, é o que sai da boca do homem que mostra que ele é mau. Ele está infringindo uma lei de Moisés, que ordenava que as pessoas lavassem a mão antes de comer. Esta segunda lei, que é a lei dos costumes do povo, Jesus não tinha nenhum compromisso com ela. A lei de Deus, que ele disse que veio cumprir, está formulada nos 10 mandamentos seguintes. E aí vocês podem começar a ver cada uma das respostas. Primeiro,
Vamos começar então pela lógica. O que é mais importante? Vejam só que até nos 10 mandamentos, os espíritos superiores começam pelo mais importante. Como Kardec começou o livro dos Espíritos por Deus. Que é Deus? Nós temos o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto ou embaixo. Não adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Primeiro mandamento. Cultuar a Deus. Não precisa ter escrito tudo isso. Mas Deus como sendo o principal. Depois vem o segundo mandamento. Se Deus é o principal, o segundo mandamento diz: não vulgarizeis o nome de Deus. E por que a gente não lembrou deste segundo mandamento? Porque tudo que a gente fala, a gente vulgariza o nome dele. Meu Deus do céu, que desgraça foi essa? Em tudo a gente mete o nome de Deus, até nas coisas mais banais. Se nós nos lembrássemos de não tomar em vão o nome do Senhor, e para nós o nome do Senhor fosse Deus, não faríamos isso. Usaríamos o nome de Deus com toda a veneração que é pedida, como Jesus faz. Tem gente que até xinga usando o nome de Deus. Como se você pegasse o nome do seu pai ou da sua mãe que você ama e colocasse numa frase obscena. E por que você não faz isso com o seu pai e com a sua mãe? Se é que você os ama. Porque você os ama. Você reconhece a veneração que é ter sido filho deles. E se alguém xinga você com isto, você se ofende. Tanto que um dos palavrões mais comuns é você ser xingado referindo-se à sua mãe. Mas veja só, o segundo mandamento, que é não tomar o nome de Deus em vão, nós não lembramos. Esquecemos dele. Até porque nós usamos o nome de Deus em vão, em muitas coisas. Não por maldade, mas por descompromisso. E quando a gente usa alguma coisa por descompromisso, a gente não respeita muito. Porque toda vez que você vai falar aquilo, se você tivesse a lembrança, poxa, não posso falar isso de Deus, Deus é meu Pai, Criador de todas as coisas, Criador do céu e da terra, aquela coisa toda que a igreja repete. Como é que a gente pode usar o nome de Deus para pedir uma coisa errada para Ele durante uma oração? Como é que vamos invocar o nome do Senhor para fazer alguma coisa que prejudique o próximo? Que nos dê vantagem? Que nos facilite a vida? Se nós tivéssemos o segundo mandamento na memória, não faríamos estas coisas. Aí vem o terceiro mandamento, que tem a ver com Deus também, e que boa parte das pessoas se esqueceu, que é: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. O mandamento que foi dado ao tempo de Moisés, estava dizendo aos servos hebreus que saíram do Egito: não se esqueçam de que se Deus é o Pai e deveremos reverenciá-lo sempre, pelo menos um dia na semana vocês devem entregar-se às preocupações religiosas que ligam você ao Pai. Então, no tempo, o primeiro dia da semana era domingo, como continua sendo. Por que segunda se chama segunda? Porque não é o primeiro. Segunda-feira é o segundo dia da semana, por isso se chama em português segunda-feira. Ninguém ia chamar o domingo de primeira-feira, então ficou domingo pela tradição. Então, aqui
O Velho Testamento ensina que nós devemos santificar o dia de sábado. Santificar é uma palavra estranha, uma palavra interessante, que não é fanatizar o dia de sábado, é torná-lo elevado em nossa conduta, em nossa atividade pessoal, em nossa relação social. Vamos santificar o dia de sábado. Não é ir na igreja e tudo fazer nesse dia, porque é uma ordem dos 10 mandamentos. Não, é você santificar. Se nós não santificamos os outros dias, porque temos que sair por aí ganhando dinheiro, trabalhando, lutando uns contra os outros, pelo menos no dia de sábado, diz aqui o Velho Testamento, que nós tenhamos uma atitude mais nobre, uma vez por semana. Mas também essa é uma outra rotina que geralmente as pessoas se esquecem quando vão falar sobre os 10 mandamentos. Porque para nós, o Ocidente, o dia mais importante não é o sábado, é o domingo. O sábado ainda é dia de trabalhar, dia de fazer coisa, dia de cumprir ainda obrigações do dia a dia, de obter o pão de cada dia. E o domingo é o dia de não fazer nada. A gente santifica o domingo não fazendo nada. O domingo que virou de verdade o sábado que era antes, nós não santificamos, nós apenas não fazemos nada, ou queremos descansar. Puxa, trabalhei a semana inteira, eu tenho direito de pelo menos acordar a hora que eu quiser, não fazer nada. Tudo bem, você quer santificar o domingo assim? Santifique. Mas a ideia da santificação não é esta. A ideia é de você fazer as coisas com mais nobreza, de você ter assuntos positivos, assuntos elevados, de você visitar pessoas com ânimo, de bom entendimento, de você trabalhar diariamente, é claro, para você obter o sustento, e no domingo, quem sabe, você trabalhar para ajudar os outros, ou no sábado. Aí vem o outro mandamento, número 4, que ele fala daquilo que é importante para todos os filhos, que é o respeito aos seus pais. Que não é apenas respeitar, tolerar, aguentar, não. É honrar. Honrar é diferente. Aguentar, engolir, é muito menos do que honrar. O mandamento fala: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. Honrar é você reconhecer todas as virtudes, todos os valores e se conduzir como alguém que reverencia isto como o tesouro que você honra. Esta conduta é uma conduta do espírito, não é uma conduta da boca, não é uma conduta da língua. Quem aguenta seu pai velho, sua mãe velha, só porque não tem coragem de botar num asilo, não o honra. Não tem uma conduta que chega a este nível dos 10 mandamentos. Porque naturalmente, quando a gente é criança, os pais honram o amor que tem pelos seus filhos, até com a sua vida. Mas quando os pais ficam velhos, gagás, ficam dando trabalho, ficam inventando histórias, ou ficam impossibilitados de tomar conta de si mesmos, os filhos não têm essa capacidade, muitas vezes, de ter uma conduta que honre, que veja naquele velho ou naquela velha, aquela mesma criatura que salvou sua vida, quando você não tinha quem cuidasse de você. Por mais defeitos que eles tenham, por mais velhos e chatos que fiquem, honrar é passar por cima disso e se lembrar de quando você tinha medo do trovão e você corria para a cama deles, para eles te protegerem. Isto é honrar. Não importa quanto trabalho deem, fazer por amor, fazer por gostar daquela alma que ali está. E muitos até, depois que ficam adultos, começam a perceber os erros que seus pais cometeram, coisas feias que fizeram, suas manias, o jeito de manipular que os adultos percebem com mais facilidade do que as crianças. E então, ao invés de terem para com os pais a compreensão de alguém que não pode aprender tudo,
e ainda tentou fazer alguma coisa de bom, começa, meu pai era isso, minha mãe era aquilo, eles não prestavam muito. E por causa disso acha que tem o direito de tratá-los como um pano velho, jogando em qualquer canto. O imediatismo do mundo, quando as pessoas valem por quanto elas ganham e por quanto elas fornecem para a receita da família, faz com que as pessoas considerem um estorvo o velho que não ganha nada, mas que depende do salário do filho, do salário da filha para comer. Mas isso não é honrar. Depois nós temos a relação que é facilmente guardada. Item 5. Não matareis. Item 6. Não cometereis adultério. Esse aqui a gente sabe, mas de vez em quando, né? A gente esquece. Mas está aqui. Todos nós sabemos da nossa necessidade de estarmos encarando. E o problema do adultério não é com quem a gente vai fazer, não é a quem estamos traindo, é o que isso significa na consciência de quem faz. Não é o outro, não é a outra. É o fato de você não ter sido alguém que correspondeu à autenticidade. Portanto, mesmo que o traído ou a traída nos desculpe, é aquilo que Jesus fala mais para frente. Quando você pensou em deitar-se com uma mulher, você já adulterou com ela. É a sua mente. E a proteção do mandamento é para que a gente aprenda a não ficar à mercê por termos procurado uma aventura ou termos cedido a uma tentação que ninguém ficou sabendo. Não é os outros ficarem sabendo, é você estar sabendo. E é o que fez você querer isto. Então, o cometer o adultério não é só dormir com alguém. É você estar querendo coisas que você sabe, que você já escolheu por outros caminhos. Depois vem o item número 7. Não furtareis. Não furtar. É fácil de guardar. O 8 é mais difícil de guardar porque a gente se esquece. Não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Falso testemunho é uma linguagem emproada que quer dizer, você não vai inventar mentiras. Você não vai caluniar, você não vai dizer coisas que você não tem a prova. Depois vem o item 9. O item 9 é um reforço do item 6. O item 6 fala, não cometereis adultério. O adultério significa o quê? Você tem um compromisso com uma pessoa e acaba rompendo este compromisso com uma outra. Mas o item 9 é mais amplo. O item 9 fala que você não deve desejar a mulher do próximo, mesmo que você esteja livre. Mesmo que você não esteja unido a ninguém. Se o outro já tem uma companheira, você tem que respeitar isto. Ou um companheiro, você não deve desejá-lo. Deixe ele em paz. E uma vez que você não deve desejar a mulher ou o marido do seu semelhante, também o item 10 nos ensina a mesma coisa em relação à casa, ao servidor, à sua serva, ao seu boi, ao seu asno e a todas as coisas que o pertencem. Não inveje. Não deseje para você o que é do outro e você sabe disto. São só estes os 10 mandamentos. Não existe entre eles, ama o próximo como a ti mesmo. Vários escreveram isso como mandamento. Não é. Esse não é um mandamento que está na lei. Isto aqui Jesus incorpora para resumir a lei. E você vai encontrar isso no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na frente. Amar ao próximo como a ti mesmo não é mandamento da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, sim. Este é. Então, com base nestes 10 itens que Jesus vem cumprir,
nós poderemos dar uma ideia para nós mesmos do que nós nos lembramos e do que está faltando a gente pensar, a gente se recordar. Essa lei é de todos os tempos e de todos os países, diz o texto. E tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as outras leis são leis estabelecidas por Moisés, obrigando a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos conseguidos na servidão do Egito. Para dar uma autoridade às leis que ele escreveu, ele atribuiu-as à origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos, tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer fazendo delas um dever de extermínio, como nós vemos as obras bíblicas, principalmente as de Moisés, no tempo do Pentateuco, falarem. As leis mosaicas, aquelas que Moisés escreveu, tinham propriamente um caráter essencialmente transitório, para aquele momento em que o povo estava vivendo. Mas não é essa lei que Jesus vem cumprir. Jesus vem cumprir a primeira. E uma vez que nós já vimos aqui, que apesar de ser do Velho Testamento, Jesus a valida, e ele diz que vem cumpri-la, nós devemos nos perguntar, por que ainda não sabemos? Por que ainda não pensamos? Por que ainda não obedecemos? Se nós somos capazes de desobedecer esta lei de 3.570 anos, vamos cumprir as recomendações do Consolador prometido de 150 anos atrás? Vamos ser capazes de obedecer às disciplinas que os Espíritos têm pedido para nós? E que eventualmente, como médiuns, como dialogadores, como passistas, como agentes deste Consolador prometido, nós vamos fazer de qualquer jeito, que o que importa é que eu estou lá, eu fui. Será? Será que é isso que importa? Será que os Espíritos não estão mais preocupados conosco se a gente está cumprindo as leis básicas, que vêm desde o Velho Testamento, se a gente é um bom médium, se a gente recebe o Espírito certinho? Será que a gente é capaz de dar o fluido com sinceridade? Se a gente tem energia suficiente para dar? Tem gente que no dia em que vai ser médium na casa espírita ou em qualquer atividade religiosa que ele adotou, hoje eu não fumo, não como carne. Puxa vida. Nossa, nesse dia você não fuma e não come carne, só porque vai entregar a sua energia. E nos outros? Você não vai entregar energia também quando alguém precisar? Você não vai estar disponível? Então nesses outros dias você pode ser fumante, pode ser uma pessoa que usa bebida alcoólica, Deus que se dane, se precisar de mim. Estas são realidades que nós precisamos enfrentar conosco mesmo. Será que quando a gente quer ter lucro ou precisa ter dinheiro, nós sabemos não furtar? Em um negócio? Sabemos coibir em nós o impulso de ganhar mais do que nós devemos? Somos capazes de refrear a ganância nas pequenas coisas? Ou usamos a desculpa, não, todo mundo tem que lutar, né? Porque a vida é assim, a gente tem que defender o leitinho das crianças. E onde você põe o não furtarás? Onde fica isso? Por isso que às vezes é bom esquecer. Porque a gente pensa no furtar, no ladrão armado, que invade a casa do outro
e ameaça, sequestra, leva a pessoa presa para depois receber o resgate. Não, isso você não faz. Ai, graças a Deus, né? Mas será que é só até aí? Que o furto só vai até isso aí quando você está armado e só isso que Jesus disse? Por então, deveria ter escrito lá, né, o mandamento: não furtarás com faca, arma branca, flecha, arma de fogo ou qualquer coisa que ameace a vida alheia. Não, mas é simples lá: não furtarás. Quando alguém chega todo esperançoso, ai, eu acho que eu vou fazer um negócio que vai dar muito certo, que maravilha, e conta para você, e você fala assim para ela: mas eu acho que se eu fosse você, não tinha tanta esperança nisso não, que vai dar errado. Você não está furtando dessa pessoa uma expectativa? Furtando dela uma esperança? Que ela descubra sozinho. Ela vai crescer com isso. Mas quem disse a você que você é detentor do conhecimento do futuro para dizer que vai dar errado? Para dizer que você não apoia porque você aquilo lá vai dar com os burros na água? Quem é você? Você ajudou Moisés a receber os 10 mandamentos lá em cima? Ou você ficou soprando para quem mandou o raio a tocha que veio esculpir a pedra? Vai, escreve assim agora. Foi você? Então, se não foi, por que furtar dos outros a expectativa, a esperança, a boa vontade? Por quê? Deixa a pessoa, estimule-a a que ela possa seguir e ela mesma vai descobrir se está errada. Mas e se ela conseguir? Não é? Conseguiu com a sua ajuda, com o seu estímulo. Há muitos tipos de furtos ou de fraudes que nós deveremos pensar, porque se a gente pensar cada uma dessas coisas que nós não nos lembramos, nós certamente vamos poder estar mais atentos todos os dias. Na semana que vem, nós continuaremos falando a esse respeito no capítulo 1 e vamos ver logo a seguir este primeiro item, a parte que vai nos explicar sobre o Cristo, porque até agora vimos Moisés. Vamos fechar os olhos para a nossa prece. Obrigado, Jesus, por podermos encarar-nos de uma forma autêntica, positiva, de podermos olhar para essas realidades, meditando no quanto nós temos deixado passar. Não é que o fato de estarmos nos devotando a um caminho religioso que fala de você seja mal, que só os que guardam os mandamentos de cor, em sua memória, estão aptos. Não, sabemos que não é assim. Que você conta mais com um distraído que ame o seu semelhante, do que um letrado que seja indiferente ao que ignora as coisas por se sentir superior a ele. Mas, uma vez que nós não estejamos comparando com outros que estão perto de nós, será que não é bom que nós nos comparemos conosco mesmos? Para que estejamos atentos naquilo que nós precisamos melhorar, naquilo que nós já somos capazes de saber? E que não dependerá de alguém melhor ou de alguém pior do que nós. Porque quando chegarmos a hora de voltar para casa, a casa do Pai, nós voltaremos sozinhos. Estaremos lá diante dos olhos serenos que tudo sabem. E o que diremos? Eu fui melhor que o fulano. Quando estes olhos não estão querendo comparar-nos com ninguém, estão apenas querendo ver se realmente, para nós, estes princípios valeram. E nós teremos vergonha dos erros que cometemos e teremos um alívio por termos acertado, mesmo nas pequenas coisas. Obrigado, Jesus, por nos ajudar a compreender qual é verdadeiramente o critério que nós deveremos levar em consideração quando entendermos qual é a lei que você defende, que você veio cumprir. A lei do bem.
Aceita a prece que nós deixamos aos teus pés em silêncio e que encerra o estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso, que assim seja.